desemprego na região metropolitana e, claro, né, um reflexo do que acontece em outros pontos do país, é o tema do Descubra São Paulo de hoje. O nosso convidado é o responsável pela PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação SEAD, Alexandre Loloyan. Loloyan, muito obrigada, viu, por estar conosco mais uma vez para trazer os detalhes e nos explicar aqui todos esses dados. Ok, é sempre um prazer, Cássia. Tá ótimo. Então vamos começar acompanhando alguns dados a respeito do desemprego na PED mais recente de fevereiro desse ano. O desemprego aumentou na região metropolitana de São Paulo no início de 2016. Dados da Fundação SEAD mostram que entre janeiro e fevereiro, a taxa subiu na capital paulista de 12,4% para 13,4%. Na região do ABC, o índice passou de 15% para 15,7%. A alta foi um pouco menor nas demais cidades da região metropolitana, com exceção de São Paulo. Nesse grupo de municípios, o desemprego atingia 16,4% da população em janeiro e afetou 16,7% das pessoas no mês seguinte. Bom, Loloyan, nós vimos aí essas taxas discriminadas por região, né? Quando a gente considera a região metropolitana de São Paulo como um todo, a taxa aumentou de 14% para 14,7%. Queria te perguntar como que a gente pode situar esse índice em relação ao que estava sendo apurado nas pesquisas anteriores. Nós tivemos um período muito ruim durante 2015 todo. O ano todo foi um período de muita perda de postos de trabalho. As taxas subiram relativamente bastante já, comparando fevereiro agora, com os 14,7%, com fevereiro de 2014, nós estávamos em 10%. Tivemos praticamente 50% de aumento na taxa. Né? Então, esse é um movimento inédito na pesquisa, nesses mais de 30 anos da pesquisa, o que mostra a gravidade da crise. Né? Ela tem impacto diferenciado nas regiões. Né? O ABC tem sofrido mais porque a indústria de transformação tem um peso maior no ABC e também nos demais municípios da região metropolitana de São Paulo, que pega aquela área de Guarulhos, Mogi das Cruzes, também Osasco, Carapicuíba, Barueri, são regiões mais industrializadas. O município de São Paulo vem perdendo empregos na indústria, né? Tem sido uma cidade que está se especializando mais em serviços e as indústrias estão migrando, seja para esses demais municípios da região metropolitana, ou seja, até para o interior, Campinas, Sorocaba, mesmo o Vale do Paraíba. Né? Então, nós estamos com uma situação grave, né? E sem muita perspectiva de solução a curto prazo. Observando ainda os dados aqui da pesquisa, a gente observa que a taxa de desemprego aberto subiu de 11,8% para 12,3%. Desemprego oculto passou de 2,2% para 2,4%. São taxas bem diferentes. O que é exatamente o desemprego aberto e o desemprego oculto? O desemprego aberto é aquela situação quando os nossos pesquisadores vão na casa das pessoas, pergunta se nos últimos 30 dias alguém procurou emprego e toda a família, o chefe, cônjuge, os filhos maiores, não é? E aí, quem procurou emprego ativamente nos últimos 30 dias e nos últimos 7 dias da pesquisa, a semana onde a pesquisa é feita, não exerceu nenhum trabalho e está, claro, procurando emprego, esse é o que a gente chama de desemprego aberto. Bastante gente, 12,3%. É o maior, né? É o maior. Nesses últimos 30 anos, o que nós tivemos foi, com esse último período de crescimento da economia, os últimos 10 anos, né, na verdade, o desemprego oculto era mais de 6%, 7% lá no início da pesquisa 80, década de 80, 90. O oculto é exatamente uma situação onde as pessoas exercem algum trabalho, mas continuam procurando emprego. Né? Então, é a coisa do bico, né, como você falou, né, que é característico de um mercado de trabalho pouco estruturado, um mercado de trabalho pouco demandante de mão de obra, então obriga muitas pessoas que não conseguem se inserir no mercado formal a fazer os bicos, né, porque o nosso sistema de proteção social ainda é precário, o seguro-desemprego ainda é pouco abrangente. Então, essa característica do desemprego
oculto pelo trabalho precário é muito típica de países onde o mercado ainda não está absolutamente estruturado. Agora, como que a gente pode situar a situação aqui do estado de São Paulo, o número de desocupados no estado, em relação ao número de desocupados no país? Então, esse é um dado interessante, Cássia. Recentemente, o IBGE, né, remodelou completamente as suas pesquisas domiciliares e nós temos hoje uma chamada Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio Contínua, que é a PNAD, né? A PNAD contínua, que substituiu tanto a PME, aquela que era mensal, mas era feita apenas em 6 regiões metropolitanas, então não era a taxa do Brasil, né? Era um mercado metropolitano e localizado nessas 6 regiões. E também substituiu a PNAD, que era uma pesquisa anual. Então, agora, todo mês, a pesquisa vai a campo, né, e no país inteiro. Né, hoje nós temos uma cobertura de 3.500 municípios. Né, foi um avanço espetacular em termos de estatística do mercado de trabalho que nós tivemos com essa ação do IBGE. E passamos a ter, portanto, dados, informações trimestrais, né, de uma pesquisa domiciliar para o estado de São Paulo. Para o Brasil, todas as unidades federadas, Amapá, Tocantins, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. E essa era uma informação que a gente não tinha anteriormente. Nós tínhamos o dado apenas anual, que era da PNAD, a PNAD anual, e quando você tinha os censos demográficos, né? Agora não, agora nós temos os dados trimestrais. Bueno, o último dado é uma divulgação trimestral, então, para as unidades federadas, a gente tem o mês de março, os dados referentes ao trimestre de março, junho, setembro e dezembro, né? Primeiro, segundo ao quarto trimestre. E o que mostra é que o estado de São Paulo está com uma taxa de desemprego elevada, né? 10%, 10,1%. E ele está em companhia de apenas mais 5 estados, né, que têm uma taxa de desemprego acima de 10%. A característica principal desses estados é que eles estão no norte ou no nordeste, e o único que não está nessas regiões que tem um mercado de trabalho menos estruturado é o estado de São Paulo. E a razão de São Paulo estar aí, né, fazendo parte desse sexteto com mais de 10%. Aliás, só te interromper um segundo para mostrar uma tabela que a gente tem que mostra exatamente essa divisão por estados que você está mencionando nesse momento. Unidades da Federação, 4º trimestre, da PNAD contínua, e a gente vai ver daqui a pouquinho no nosso telão. Já estou nos observando lá. E aí é o que você estava falando, né? Que São Paulo faz companhia a outros estados que têm essa... Isso, do norte, Amapá, Rio Grande do Norte, Amapá, a gente tem aqui 12,5%, é o mais alto, né, de desemprego. É o que tem a maior taxa, no quarto trimestre de 15. Que são regiões com mercado de trabalho menos estruturado do que é o estado de São Paulo. Mas o São Paulo faz parte desse conjunto porque nesse período de aprofundamento da crise, né, o 10,1 para São Paulo, nesse período de aprofundamento da crise, São Paulo sofreu mais porque é o estado que tem uma indústria mais importante, não é? E que também é uma indústria que fornece muito para o Brasil todo. Então, se o Brasil está indo mal, se as vendas estão diminuindo para o Brasil, isso afeta diretamente o nível de atividade do estado de São Paulo e, portanto, o emprego. Bom, agora a gente vai saber um pouco mais, alguns detalhes a respeito dessa pesquisa em relação a setores de atividade. Vamos ver. O número de desempregados na região metropolitana de São Paulo foi estimado em 1.617.000 pessoas em fevereiro de 2016. Isso representa 68 mil desempregados a mais em relação ao primeiro mês do ano. Segundo a Fundação SEAD, o nível de ocupação diminuiu na indústria de transformação, no setor de serviços e também no de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas. Entre janeiro e fevereiro, o índice se manteve estável na construção civil.
A gente tem aqui o detalhe também numa tabela que a gente vai mostrar em instantes desses setores que a gente mostrou nestas imagens, né? E é curioso observar, a gente já tem aqui na nossa tela a estimativa dos ocupados da indústria de transformação. Então, a gente tem essa linhazinha preta, que é a menor, que é referente ao ano de 2016, né? Isso. E é menorzinha que as outras porque é referente a janeiro e fevereiro. Então, a gente vê que de janeiro para fevereiro a gente teve uma queda. Isso, indústria de transformação. Aí, quando a gente vai, por exemplo, para comércio, comércio também a gente teve uma queda de janeiro para fevereiro, né? E a gente teve em outros setores, quando a gente fala em setores em geral, uma queda, só que na construção o índice se manteve estável. Por que isso aconteceu, essa estabilidade nesse setor especificamente? Nós estamos, acho que, no pior início de ano em termos de geração de ocupação, né? A indústria que no último trimestre, inclusive, ensaiou uma recuperação, porque para atender as coisas, vendas de final de ano, né? No primeiro trimestre, já em janeiro, fevereiro, demitiu de forma intensa, não é? O que também foi acompanhado pelo segmento de serviços, que era o setor, que é um setor muito heterogêneo, tem desde transporte, armazenagem, correio, a coisa de informação e comunicação, serviços técnicos, tem alojamento, alimentação, administração pública, tem uma infinidade de segmentos que representa 59% do total dos empregos aqui na região metropolitana de São Paulo. É o setor chave, né? E esse setor se mantém, em grande parte, em função do nível de ocupação e de renda. Se a ocupação começou a cair, está indo ladeira abaixo, né? E a renda também vem sofrendo fortemente o efeito, o impacto da inflação, né? E aí os rendimentos das pessoas perdem valor, compra menos com o que você ganha, né? Isso afeta diretamente o segmento de serviços, lanchonete, hotel, viagens, transporte, coisa de correio, lazer, cultura, né? Então, esse setor que vamos dizer, foi o esteio que não deixou o desemprego cair tanto o ano passado, porque ele se manteve mal ou bem, começou agora, neste ano, a ter seguidas quedas muito fortes, né? E isso que está preocupando a gente. A construção ela já tinha feito ajustes muito fortes no ano passado e no final de ano e no início de ano é um setor que fica muito parado por conta de chuvas, e esse ano nós tivemos chuva demais, né? Então eu acho deve ser, não temos informações precisas, mas o que a gente acompanha da conjuntura tem a ver com esse cenário. Você mencionou na sua fala a questão dos rendimentos, que é um ponto também interessante e que é abordado nessa pesquisa. Vamos saber como ficaram os rendimentos dos trabalhadores na comparação entre janeiro do ano passado e janeiro desse ano. É isso que a gente vai saber agora. Entre janeiro de 2015 e de 2016, o rendimento médio real dos trabalhadores caiu na região metropolitana de São Paulo, de acordo com a pesquisa de emprego e desemprego da Fundação SEAD. Na categoria ocupados, a baixa foi de 5%. Entre os assalariados, o rendimento médio real caiu 3% em um ano. Outro dado da pesquisa é o aumento da taxa de desemprego total na região metropolitana de São Paulo entre janeiro e fevereiro de 2016. No primeiro mês do ano, o índice era de 14% e aumentou para 14,7% no período seguinte. Essa perda de rendimentos, do poder de compra dos rendimentos, no fundo é isso, né? Quer dizer, a própria legislação não permite, por exemplo, reduzir o salário. Reduz o salário do cidadão que está empregado, né? É isso que eu ia te perguntar. Como que acontece na prática essa queda dos rendimentos, já que não é numa canetada, né? Você vai ganhar menos, não é isso? Não é na canetada. Tem vários fatores, vários fenômenos, né? Um importante, eu acho que é o que mais tem afetado os rendimentos no país todo, em especial na região metropolitana, é a inflação, né? Nós tivemos uma subida muito forte da inflação, que se situa em torno de 10% ainda, e isso erode, corrói o poder de compra dos rendimentos, né? Então, se você ganhava 100 e comprava o equivalente a 100, depois de um ano você está ganhando os mesmos 100, mas está comprando 90 apenas.
não é? Então, isso afeta o comércio, afeta as indústrias, serviços, e tudo vai junto com essa perda. O outro mecanismo de corrosão do poder de compra e do nível dos rendimentos é uma característica muito específica do mercado de trabalho brasileiro, né? Que é uma elevada taxa de rotatividade. O que é isso? Você tem aqui na economia brasileira, em especial aqui em São Paulo, um índice de rotatividade em torno de 3 a 4%. O que significa isso? Que a cada mês, 3 a 4%, em média, do total de ocupados é trocado, entra uma leva e sai outra leva. Então, nesse movimento de admissões e desligamentos, que se dá basicamente, inclusive e principalmente, na base da remuneração salarial, isso não atinge gerentes, supervisores, aí a lógica de demissões e admissões é outra, né? Mas nessa coisa da rotatividade é a base, isso é uma brutalidade. Então, quando você tem períodos de recessão, ou o mercado está muito ofertante, tem muita gente desempregada, as empresas ficam à vontade nesse processo de substituição, pagar menos para quem está admitindo em relação àqueles que saíram, né? Então, esse é um processo complicado que nós tínhamos meio que não estava vendo há mais de 7, 8 anos, porque a renda vinha, na verdade, crescendo muito lentamente, mas vinha crescendo, né? E agora nós começamos a ter perdas expressivas, né? Essa rotatividade que você mencionou, ela acaba causando algum tipo de impacto também na formalização? As pessoas que vão arrumar esse novo emprego, que saem de uma empresa, vão para outra, principalmente nessa base aí da pirâmide, elas acabam passando por algum processo de precarização dessas relações de trabalho? Como que está a questão da formalização? A questão da formalização está seguindo um curso meio que esperado, né? O que aconteceu o ano passado, por exemplo, foi uma perda grande dos empregos sem carteira assinada, no setor privado sem carteira assinada. O setor privado sem carteira assinada é o tipo da contratação que é feita por empresas pequenas, micro e pequenas empresas, que lançam mão desse expediente para atender crescimento da demanda do seu produto de forma muito rápida, que não foi planejada a produção. Então, ela se vê nessa contingência, em vez de contratar o cidadão, né, com todos os direitos, carteira assinada, né, lança mão desse expediente. Isso é uma ilegalidade, né? Não há o que fazer e tem que se combater através da fiscalização da autoridade, que é o Ministério do Trabalho e Previdência Social. O que nós estamos observando, isso que é o preocupante nos últimos 5, 6 meses, pelo menos, é uma perda muito grande de empregos com carteira assinada. No setor privado, com carteira assinada. O setor público também começou a demitir mais, mas o setor privado com carteira assinada, que são os lugares que pagam melhor, né, tem todos os direitos, e aí é onde a crise agora começou a chegar. E começou a chegar por quê agora? Porque, num primeiro momento, as empresas fazem essa limpa no que é ilegal, no que é precário, né? E aí, segura um pouco esses segmentos que estão formalizados, que geralmente são técnicos, são pessoas importantes, né, para o funcionamento, para a estrutura operacional da empresa. Agora, quando a crise se manifesta de forma tão forte como vem se manifestando, as empresas não conseguem segurar, em especial as pequenas e médias, e passam a demitir. As grandes empresas, né, e aí é inevitável o recurso às montadoras, né, elas têm uma estrutura que permite elas postergarem, além do que as pequenas e médias fazem, as demissões. Férias coletivas. Férias coletivas, bancos de hora, layoff, e agora um programa de proteção ao emprego recém-lançado pelo governo, que também é uma forma de você reduz a jornada, reduz o salário e você não manda embora pessoas que você considera importantes. Então, essas empresas mais ou menos mantêm. Agora, é inevitável que se vai chegando um momento em que a indústria automotiva, por exemplo, está com 50% de capacidade ociosa. Pode produzir mais de 6 milhões de automóveis, está produzindo menos de 3.
Né? Então é inevitável que em algum momento a questão da demissão vai se colocar para essas empresas também. Mas a questão da precarização é provável que ela passe a aumentar daqui para frente, porque as pessoas demitidas vão ter que se virar. Né? Vão ter que se virar. Acabou o seguro-desemprego, acabou o fundo de garantia, as pessoas têm que se virar para comer, para sobreviver. Bom, queria saber agora de você, Lulayan, a respeito em relação à faixa etária, quais são os grupos mais vulneráveis. Inclusive, você me enviou alguns dados que a gente vai colocar aqui no nosso telão. A região metropolitana de São Paulo, distribuição dos desempregados. E aí a gente tem aqui fevereiro de 2015, fevereiro de 2016. Isso. E você até sublinhou, e eu vou te perguntar por quê, essa faixa etária entre 25 a 39 anos, né? Tem uma diferença aqui do número de empregados e desempregados. Por que você assinalou essa faixa etária aqui? Primeiro, todo mundo insiste em que o desemprego afeta principalmente os mais jovens. É verdade. Isso é muito recorrente. A faixa de 16 a 24 anos, ela é efetivamente a que vem mais sofrendo as demissões. E também aumenta o desemprego nessa faixa etária. Agora, por que isso acontece? Porque os jovens que estão no mercado de trabalho não tem como fugir, não. Está chegando no mercado, completou o curso médio, curso superior, casou, aí vai ter que ir para o mercado de trabalho. Então, esse segmento teve não só um aumento mais forte de desemprego, como também de queda da ocupação. Então, perdeu muito emprego e o desemprego aumentou. Diferentemente da faixa etária de 25 a 39 anos. A faixa etária de 25 a 39 anos foi uma faixa etária que teve pouca perda de ocupação, né? Perdeu poucos empregos, mas o desemprego foi o que mais aumentou. E por que isso? Porque esse é o núcleo do mercado de trabalho. Aí não tem jeito. Se o chefe, o companheira perdeu o emprego, alguém da família vai ter que ir para o mercado de trabalho. Então, o que fez com que essa faixa etária fosse a que apresentasse o maior contingente, aumento de desempregado, foi que foi mais gente para o mercado de trabalho. O que a gente chama do aumento da taxa de participação. A taxa de participação aumentou de 80,3 para 81. Né, que já que é um volume forte, muito grande de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas, né? Então esse é um volume importante. Agora, o interessante é a faixa de 40 a 49 anos, Cássia, que foi aonde mais houve perda de ocupações. 126 mil pessoas perderam o emprego, mas foi a faixa etária que menos teve aumento de desempregados. O que significa isso? As pessoas de 40 a 49 anos que perderam o emprego, ao invés de ficar no mercado de trabalho, foram para a inatividade, ficaram na inatividade, né? Por razões de idade, por razões de dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho, ou mesmo desânimo, né? À medida em que todo mundo só fala que a crise está muito brava, não tem emprego, o desemprego começa a aparecer, né, nos vizinhos, nos parentes, na sua rede, né, na sua rede social, as pessoas falam, bom, para que eu vou sair procurar emprego se ninguém está encontrando emprego? Pessoas com maior nível de qualificação do que eu, com mais escolaridade, né? As pessoas geralmente têm esse termômetro, né? Se não está tendo emprego, eu não vou procurar, vou dar um tempo, esperar, né? Para ver se no futuro eu consigo. Então, o preocupante dessa faixa etária de 40 a 49 anos, que é impossível não associar também com o aumento, a redução mais forte do desemprego na indústria, né? Porque a indústria é um segmento que requer mais experiência, maior qualificação. E certamente essa faixa etária pode ser identificada com essa questão da indústria, né? E essa turma ter ido para a inatividade, né, na proporção que foi,
é preocupante, né? Porque são pessoas que vão ser tomados por processos de desânimo, né? de baixa autoestima, né? E geralmente são chefes de domicílio, né? Chefes Sim. de família, que agrava ainda mais o problema, não só pessoal, mas também da própria família, coletivo. E pensando agora nas perspectivas para o futuro, né? A gente tem uma série de dados preocupantes nessa pesquisa, também outros levantamentos nacionais que a gente mencionou aqui, o caso da PNAD contínua. O que dá para a gente falar em termos de desemprego e de medida prática que pode ajudar? Me parece, como leiga, que é difícil falar em políticas de curto prazo, em coisas que possam ter efeitos, pensando em algo muito pontual. É isso mesmo? Quais são as perspectivas para o futuro? O que poderia ser feito? As perspectivas não são boas, né? Infelizmente, não dá para não ter esse diagnóstico e esse prognóstico. Na nossa pesquisa, nós fazemos algumas previsões a curtíssimo prazo, a gente não tem a intenção de prever o que vai acontecer daqui a 5, 6 ou 1 ano, mas nós fazemos uma previsão para os próximos meses e as nossas previsões, com base na história de 30 anos da pesquisa, não obstante a especificidade dessa conjuntura, não é? Muito grave, a perspectiva é de aumento da taxa, sim. Nós vamos a 15%, a 16%, né? E possivelmente logo cheguemos a 17%. Isso é retornar a início dos anos 2000, né? É perder todo o avanço que se obteve em termos de inclusão, de inserção das pessoas no mercado de trabalho. É uma pena, mas é um dado de conjuntura, é uma crise forte que o mundo certamente não vai acabar, não é? Todos os analistas são unânimes em apostar que à medida em que as questões políticas comecem a ser encaminhadas, não é? A vida tende a voltar ao normal. Mas agora, isso não é rápido, né? Nós carregamos um passivo muito forte, não é? Os efeitos da crise desestruturaram, trouxeram desequilíbrios importantes, não é? Que não são fáceis de serem enfrentados. Não existem medidas de curto prazo para resolver todo o imbróglio que está colocado para a economia brasileira, não é? Efetivamente, o impacto disso no mercado de trabalho é imediato. E o mercado de trabalho nunca vai ter uma melhora se a economia não voltar a crescer. Podemos fazer políticas as mais variadas e o Brasil desenvolveu muitas políticas na área de qualificação profissional, né, cursos técnicos, o Pronatec, né, a coisa da ampliação do grau de escolaridade da população, o acesso das pessoas a curso médio, curso superior, isso tudo é fundamental e tem que continuar, né? Agora, isso não resolve a vida, né? Como também é pouco efetivo, né? Você imaginar que você vai resolver o problema da desocupação ou do desemprego estimulando o empreendedorismo. O empreendedorismo, viceja, ele frutifica se você tem um ambiente econômico saudável, em crescimento, que cria oportunidades, né? Então, não dá também para a gente ficar vítima de mitos que não, vamos estimular o empreendedorismo que resolve todos os problemas. Ele vai ser importante no futuro. Então, eu acho que tem que manter o seguro-desemprego, manter políticas de manutenção dessas pessoas que estão perdendo emprego, se possível, estimular algum tipo de transferência de renda para que as pessoas não vão para o desespero, né? E apostar na retomada da economia. Que é o que pode ajudar de fato. Que é o que vai resolver o problema. Muito obrigada, viu? Alexandre Loloyan, mais uma vez conversando conosco a respeito de emprego. Obrigada, até a próxima. Foi um prazer.